Corinthians e Flamengo empataram em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, em uma partida que repercutiu bastante dentro e fora de campo. Mesmo com o placar equilibrado, o principal destaque do jogo foi a arbitragem, que gerou grande insatisfação. A mídia criticou duramente, apontando erros e decisões polêmicas ao longo da partida. E não foi apenas a imprensa. Tanto o Corinthians quanto o Flamengo também se manifestaram contra a atuação do árbitro. Quanto o Corinthians, cara. É impressionante não ter dado pênalti em cima do André, do Ayrton Lucas. É um absurdo. E aí vai pros urubu aí, na verdade. Para aqueles que têm conta aí, né? Para aqueles que são os verdadeiros bagre, né? Os babaca, idiota, que não enxergam o jogo da forma 100% que tem que ser. Porque a gente tem que falar a verdade quando a gente faz jogo de futebol. Não ser idiotas como tem determinadas pessoas aí, né? A verdade é o seguinte, não dá um pênalti desse, o Ayrton Lucas entra por baixo, bate do lado, no pé direito, não dá esse pênalti absurdo. E mais, termina o jogo ainda de um contra-ataque do Corinthians, não tinha dado tempo, um absurdo. E aí vem o Flamengo que vai reclamar da expulsão. Mas foi muita expulsão. E o Corinthians até que jogou bem. E vou dizer uma coisa, por que vocês não jogaram assim contra a Chapecoense? Do que adianta a CBF profissionalizar a arbitragem se os árbitros de bosta do futebol brasileiro continuam os mesmos? Se não são mudados os nomes? Porque esse Rodrigo José Pereira de Lima, ele é horroroso, sempre foi. Deram um prêmio pra ele de melhor árbitro do ano passado, mesmo sendo horroroso, pra dar uma moralzinha pra ele. E esse cara hoje, o que ele fez na expulsão do Everton Araújo é um absurdo. Se o torcedor rubro-negro quiser desconfiar de má intenção, desconfiar de sacanagem, ele pode desconfiar do que ele quiser. Porque ninguém que entende de futebol diz que merecia a expulsão, a falta do Everton Araújo. Nem os comentaristas da Globo, todos, conseguiram acobertar essa... Em relação à arbitragem, eu acho que foi clara, mais uma vez foi claro, todos viram. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo, não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda. Um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro. Nós procuramos o gol a todo custo, a todo momento. Fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo. E quando o jogo estava 11 contra 11 também, eu preferia que talvez não existisse essa expulsão, porque a partir daí acabou o jogo. E isso vem acontecendo com frequência em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós não temos 60 minutos de partida em nenhuma das partidas jogadas. Se vocês fizerem um levantamento aí, eu acho que é um fato muito importante, um levantamento numa partida anterior que nós tivemos aí, se não me falha a memória, 10 minutos de acréscimo, 1,20 minutos de bola rolando, só. Então, isso daí é um fator muito importante, porque isso daí dificulta para quem está buscando, para quem quer criar, para quem quer jogar, independente do lado que for. Nós também já tivemos expulsões em que procuramos segurar de alguma forma e o jogo às vezes não correu como deveria. Então é um fato que a gente tem que dar uma atenção especial. Não é só de um lado não, acontecem dos dois lados e isso está tirando o brilhantismo de uma partida. Um excelente jogo de futebol com duas grandes equipas, mas mais uma vez não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. É curioso que na Supercopa o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passados uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal ao jogador, já não lembro quem foi, ao Bidon. Mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ao Jorginho. Um escanteio, a bola ainda não estava em jogo e ele faz exatamente a mesma coisa que o Carrascal fez ao Bidon. E este VAR não conseguiu ver isso. Teve muito tempo para ver, mas não conseguiu ver.
cara, cada um vai defender o seu ponto de vista. Do lado deles eles vão defender, vão falar que não foi, do nosso lado a gente vai ficar falando que foi, então isso é normal. Acho que quem tem que decidir ali é a arbitragem. Tanto eu como o capitão do time deles estavam tentando deixar o máximo o juiz fazer o trabalho dele, porque eu acho que ficar em cima do árbitro também não ajuda em nada. Eu acredito que, no meu ponto de vista, depois da expulsão, já que ele expulsou, teve uma compensação muito grande depois. Qualquer coisa era falta pro Flamengo, qualquer toque era falta, o jogo não rolava, o jogo fica chato, o jogo fica um pouco irritante, irrita a gente, irrita a torcida. Meio que compensou, começa a compensar, e foi isso que eu falei pra ele. Quando tava 11-11 ele começou a apitar, o jogo tava corrido, o jogo tava bonito, o jogo tava intenso. E depois da expulsão parece que ele começou a compensar tudo, né? Começou a dar falta, qualquer faltinha eles se jogavam, qualquer contato se jogava era falta, isso foi enrolando o jogo. E foi esse o nosso maior questionamento com ele, foi a minha fala para ele ali depois do jogo também. 1-1 no jogo Corinthians e Flamengo. O resultado foi justo? Mais ou menos. Falar o seguinte, a partida poderia ter tido outro resultado, porque no início do jogo o Corinthians teve um erro aí do seu goleiro, o Flamengo fez 1-0 e ficou na vantagem. O Corinthians, devagarzinho, conseguiu equilibrar o jogo. Para resumir o primeiro tempo, uma parte foi do Flamengo, outra parte foi do Corinthians. Aconteceu um empate numa jogada bacana, o Memphis Depay acabou se machucando. Na segunda etapa foi completamente diferente. Teve expulsão do jogador do Flamengo, aí o Corinthians cresceu, tomou conta e o goleiro Rossi fez uma defesa incrível, numa jogada do Yuri Alberto. Poderia ser o gol da vitória do Corinthians, mas o segundo tempo foi do Corinthians. Merecia o resultado? Talvez. Jogou melhor, teve mais oportunidade, incomodou mais. O Flamengo tentou se defender, principalmente no momento em que ficou com apenas 10 jogadores. Se é para falar a real do jogo, 1-1 foi um bom resultado para as duas equipes pela seguinte situação: as duas grandes defesas que seus goleiros fizeram, o Hugo Souza e depois também o Rossi. Enfim, a única coisa que foi unânime no jogo foi a arbitragem. Desagradou todo mundo, tanto é que no final da partida teve muita reclamação. Enfim, o Campeonato Brasileiro dá uma parada, agora é data FIFA. A gente começa a falar de seleção brasileira em breve. É isso aí, pessoal. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Flamengo também 1. E quando eu falo que esse time escolhe jogo para jogar, escolhe sim. E essa partida de hoje contra o Flamengo provou isso, principalmente no primeiro tempo. Se tivesse jogado com essa mesma postura, com essa mesma disposição e com essa mesma entrega nos últimos jogos, o Corinthians não estaria 6 jogos sem vencer uma partida. Então esses jogadores precisam tomar vergonha na cara sim. E é por isso mesmo, cara, que esse time precisa ser cobrado. Inclusive pela própria comissão técnica, que muitas vezes passa a mão na cabeça desses caras. Com relação ao jogo, pessoal, o Hugo Souza aí, ele teve um momento de vilão e depois herói, ainda no primeiro tempo, né? Uma cagada monstra naquela saída de bola aí, em 3 minutos, 1-0 pro Flamengo. Depois ele fez uma defesaça, um voleio que o Arrascaeta deu. O bom, cara, desse time do Corinthians é que quando tomou o gol, ele não sentiu. Colocou a bola no chão, buscou o empate e jogou pra isso. A grande decepção, galera, foi justamente o segundo tempo. Um a mais, cara, desde os 10 minutos ali. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixa um like. Até a próxima!